Olá, queridos, graça e paz a todos. Aqui Pastor Lucia Freitas. Estamos uma vez mais reunidos para uma pré-aula e desta feita estaremos iniciando a nossa lição cuja temática é Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Essa é a revista do nosso quarto trimestre para os jovens. E nós iremos trabalhar hoje a lição de número 1, cujo tema, o título é uma pergunta: o que é liderança cristã? Nós vamos ler o texto principal, o texto áureo, que está em 1 Pedro 5, 2 e 3, que diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O verso 3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A nossa lição, ela tem a intenção de pensar uma questão que na contemporaneidade é amplamente debatido, tanto no âmbito eclesiástico, no âmbito da vida da igreja, como também no âmbito corporativo, das grandes empresas multinacionais. Ergue-se a pergunta e existe uma série de tentativas de definir, descrever o que é, afinal de contas, um líder. Vale lembrar que muitas vezes no percurso da história da igreja, a mesma acabou adotando, comprando uma percepção humana, empresarial, mercadológica de líder, como aquele que é capaz e competente o suficiente para utilizar os mais variados recursos e levantar do zero uma instituição, gerando uma grande quantidade de membros ativos, como também gerar o enriquecimento dessa mesma instituição. Isso é uma visão puramente empresarial, não é a visão do líder refletida na palavra de Deus. E a nossa lição, ela tem um resumo: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Muitas vezes nós somos desafiados a nos perguntar sobre quem devemos nos colocar, sobre a autoridade de quem. De fato, a alma humana, o coração humano, ele tende a colocar-se somente debaixo daquele que ele julga como legítima a sua autoridade. E nossas leituras bíblicas podem também ser acrescentadas de Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejam, a nossa lição, ela irá trabalhar com 3 tópicos. O que é liderança? E a gente precisa definir isso o mais claramente possível. Parte do trabalho de um líder, afinal de contas, o que é de fato a responsabilidade de um líder. O terceiro tópico, nós vamos trabalhar o que não é liderança e como isso tem sido confundido, né? E feito isso, nós teremos trabalhado essa importante lição. Lembre-se que o líder é alguém sob a capacidade de alguém de exercer uma influência magnética, né? Dizem os especialistas em comportamento humano, os estudiosos dos grandes líderes. Eu li a biografia de alguns: Abraham Lincoln, Winston Churchill, Gengis Khan, Mao Tse Tung, Vladimir Lenin, figuras políticas no âmbito da política, da educação. Líderes, de um modo geral, são aquelas pessoas que as massas estão dispostas a se deixar guiar por elas. Elas estão dispostas a obedecer ao seu comando. Agora,
O que de fato é liderança? É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado real e o propósito da liderança. Ou seja, existe um significado, existe um propósito. E o texto de 1 Pedro vai responder isso. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Eu estava ontem em um programa de rádio que apresento, falando sobre a questão da cultura do reino para uma geração de cultura gadarenizada. E eu recitei, ou mencionei o fato de que uma importante antropóloga chamada Margaret Mead, embora não concorde com as suas bandeiras levantadas, perguntaram a ela, já velha, já envelhecida, final da sua carreira, qual era o mais destacado artefato cultural com o qual ela havia entrado em contato e que lhe causou a impressão mais profunda das culturas humanas. Ela disse, literalmente, um osso restaurado. Como assim? Ela falou assim, os animais, por natureza, quando um dos seus membros quebra um osso ou se machuca, ele é deixado para morrer, porque a manada precisa seguir em frente para que outros não morram. Mas o maior traço que distingue o homem dos animais é o fato de que ela encontrou ossos solidificados, porque isso expressa o cuidado de alguém que ficou ali cuidando daquela pessoa para que ela pudesse ser reintegrada ao bando, ao grupo e seguir viagem juntos. Eis aí o que é o mais destacado traço da cultura humana, segundo essa antropóloga chamada Margaret Mead. E, portanto, a partir do texto de 1 Pedro, liderança cristã é serviço e influência. É a capacidade de servir, não movido por nenhuma ganância conhecida ou desconhecida, parte de um coração totalmente voluntarioso. A palavra grega para isso seria diaconia, né? É o serviço. O líder é um permanente, é um constante servidor. E por servir as pessoas, automaticamente ele também exerce uma magnética influência que move as pessoas a imitarem o seu modo de vida. Eis aí uma definição coerente, sensata do que seria, portanto, sucesso. Sucesso é quando as pessoas começam a imitar os seus passos. Portanto, o líder cristão ele precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcancem a maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo, conforme diz Efésios 4:13, até que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, à estatura perfeita da varonilidade do Filho de Deus. Esse é o papel do líder. O papel do líder é conduzir as pessoas numa rota firme, contínua de crescimento rumo à maturidade. Portanto, liderança é serviço e liderar é servir as pessoas. Há quem deseje ser líder, mas não gosta de pessoas. O liderar é justamente um envolvimento, né, intenso com pessoas das mais variadas personalidades, condutas, modos de ser, e cada um pede do líder, da figura do líder, um cuidado diferenciado. E o líder sabe que o trato, a forma como conduz essa relação é totalmente distinta de um para com o outro. Não é marcado por acepção de pessoas, mas ele distingue a medida da força aplicada no crescimento de cada uma dessas pessoas. Portanto, o apóstolo Paulo ele adverte que o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerá-lo como ministro e dispenseiro, né, aquele que cuida da dispensa dos mistérios de Deus. Olha o que Paulo diz, que os homens vos considerem ministros de Deus. Sabe, com o advento das mídias sociais, isso tornou-se muito mal interpretado, porque alguém vai para a mídia e intitula-se profeta a partir de lives, e ele então começa a rebanhar, a formar um rebanho virtual, uma comunidade virtual, e são pastoreadas virtualmente, e essas pessoas se tornam líderes sobre elas. É muito comum a influência desse tipo de modismo quando eu encontro nas minhas andanças por aí para pregar a palavra de Deus em aeroportos, rodoviárias, igrejas, templos, seminários, fóruns, workshops, congressos. Pessoas chegam até a mim e dizem, meu líder, isso já reflete um modismo de
chamar alguém de líder com quem não caminhou, com quem não trilhou nada, com quem não passou tempo, é no mínimo duvidoso se essa pessoa realmente te considera um líder. Portanto, o líder ele tem uma nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possui. O líder é alguém que garimpa, ele olha para a vida da igreja e ele percebe habilidades latentes, mas que estão também algumas vezes adormecidas por conta do traço de temperamento de determinado indivíduo, de determinado irmão. Então o pastor, o líder, é aquele que vai lá e força, no sentido bom da palavra, aquele talento a entrar em cena e atuação na vida da igreja, a fim de que outros sejam edificados. Portanto, a figura do líder, do legítimo líder, ele é caracterizada por 3 ações, né? Ele é alguém que descobre talentos novos nas pessoas, né? Você sabe quando está diante de alguém. Há poucos dias eu estive pregando num congresso de jovens e antes de eu ministrar, uma jovem foi convidada a trazer uma palavra. Ela trouxe uma palavra de 7, 8 minutos, digna, típica de um mestre. Ela estava diante de uma ensinadora e isso era latente. E eu fiz menção disso de público, para que todos reconhecessem que de fato ela o era. O papel do líder, ele é guiar. Quando você lê o Salmo 23, a figura do Salmo 23, muitas vezes a gente não imagina, mas o pastor, ele ia na frente do rebanho, ele limpava a área em que as ovelhas iriam deitar ali para comer, porque elas comem deitadas. Ele ia expulsar dali, espantar todos os animais peçonhentos que pudessem matar, envenenar qualquer uma daquelas ovelhas. Ele limpava o ambiente. Segunda coisa, em virtude da sede da ovelha, ela ia já bebendo em qualquer fonte de água que visse pela frente. O pastor verificava se aquela fonte era limpa, se não havia intoxicação naquele leito, naquela água, para que a ovelha então não viesse tomar água contaminada. Então ele conduzia as ovelhas à grama verdejante, a um lugar seguro em que pudesse comer tranquilas, para fazer o seu processo de digestão, né? Porque é bem demorado. A ovelha ela come a relva, a grama, e num processo de jogar ao estômago, trazer de volta, ela fica ruminando a comida. Ela precisa estar ali porque o seu metabolismo fica mais lento e ela não tem, portanto, capacidade de reagir de forma rápida diante da súbita presença de um predador. E é nesse sentido que ela precisa de águas tranquilas e gramas verdejantes, no sentido de que o pastor prepara, ele guia essa ovelha até esse lugar. E nós fazemos o mesmo, nós conduzimos pessoas a um processo de crescimento. Nós cuidamos, guiamos pessoas enquanto elas crescem, enquanto elas estão estudando, crescendo, aprendendo, nós estamos acordados, orando por elas, vigiando, guiando elas. E acima de tudo, o líder é alguém que ele tem um desejo profundo de ver os seus liderados abençoados. Ele não fica enciumado com o sucesso, com o crescimento, com o desempenho, até mesmo com a honra que o seu liderado recebe diante da vida da igreja, diante da comunidade de fé que ele atua. O líder genuinamente curado, nesse sentido, é alguém que celebra do coração, porque ele sabe que se aquele indivíduo está se destacando e servindo para a manutenção e para a saúde da vida da igreja, foi graças a ele que percebeu e o colocou em cena, em atuação. Então, a sua recompensa está nisso, em ver na vida e no exercício exitoso do seu liderado, ali está a sua recompensa. Ele vê-se projetado nele, como nós também nos vimos projetados nos nossos filhos. Os nossos filhos com seus trejeitos de fala, trejeitos e gostos, são uma extensão do nosso exercício de liderança sacerdotal doméstica no lar. Lembre-se que é importante que a gente perceba isso. Agora, o segundo tópico levanta uma pergunta: o que não é liderança, né? Liderar não é agir com arrogância, e o texto nos fala sobre isso, né? O que seria arrogância aqui, portanto, né? O líder precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se um ser superior. Eu me lembro de uma história infantil de uma mãe que levava o seu filho todas as manhãs, né, todos os domingos de manhã para a igreja. E ele sempre ia para a escola dominical numa salinha.
Mas em um dia de chuva houve uma infiltração naquela sala e ele acabou ficando no templo com os adultos. E a sua mãe sempre perguntava para ele: meu filho, o que você quer ser quando você crescer? E ele sempre se esquivava daquela pergunta e dizia: mamãe, eu ainda não sei. E após aquela escola dominical, ele chegou para sua mãe no caminho de volta para casa e disse: mamãe, eu sei exatamente o que eu quero ser quando crescer. E o que é, meu filho? Eu quero ser pastor. E por quê? Ele viu o pastor pregando, conduzindo o culto, a reunião, disse: eu quero ser pastor porque eu quero mandar em todo mundo. Eis aí uma visão distorcida que algumas crianças podem acolher, perceber. E na nossa geração de cultura de empoderamento do indivíduo, de antropocentrismo, se constrói essa figura de líder como um ser superior, que os outros devem rastejar aos seus pés, que os outros existem para servi-lo e que ele não pode ser questionado. Bem, não importa que posição, pequena, alta, grande, relevante que você está, a partir do momento que o exercício de uma liderança fere os princípios da palavra de Deus, ela está aberta à censura e aberta à crítica, né? Algumas vezes não se permite a crítica aberta, porque isso rende perseguição e oposição. Mas uma coisa é certa, o rebanho tende a evitar a proximidade dessa figura por ter medo de uma reação arrogante e violenta que pode resultar em feridas na vida da ovelha, que por natureza é muito vulnerável e se entristece com muita facilidade. Liderar não é dar ordens, do contrário, é dar exemplo, porque a ordem obriga e coage, mas o exemplo arrasta. Como é bom você imitar pessoas com as quais você se identifica profundamente. Portanto, jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. Ou seja, a sua autoridade como líder para estabelecer normas, diretrizes e um novo tempo na sua comunidade de fé, parte do seu exemplo. De nada adianta você obrigar e convidar as pessoas a orar se você não ora. Você fala de leitura quando você não lê. Você cobrar que as pessoas estejam na igreja quando você não está. É como o pastor que reclama, por exemplo, da baixa frequência na escola dominical, mas ele não vai. Esse não é o modelo de liderança estabelecido no Novo Testamento, nem na Palavra de Deus. Terceira coisa, liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. A missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de sua vida. Isso levou à consciência de que ele era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação. Veja o que Paulo disse: porque sobre mim pesa uma responsabilidade, e ai de mim se eu não pregar. Paulo também dirá, da sua segunda epístola aos Coríntios, numa comunidade de fé, numa igreja que muito o machucou, mas também ali estão os registros mais intimistas, mais pessoais de Paulo. Temos acesso ali ao seu diário pessoal, né? Ele diz: e eu estou pronto a gastar-me por vós, mesmo sabendo que não serei de vós amado, né? Então, ele está disposto a recomeçar, mesmo sabendo que não vai ser amado, porque ele entende que aquilo é responsabilidade dele. Então, o líder, ele sabe que tem coisas que ninguém deve cobrar de ninguém, a não ser dele mesmo. E ele deve cobrar dele mesmo também. Devemos lembrar que existe o que é chamado de síndrome de burnout, né? As críticas excessivas, o excesso de ativismo, a falta de qualidade de vida familiar, as preocupações financeiras, a incompatibilidade entre a demanda de trabalho e o salário que se recebe. Isso vai adoecendo o líder e ele pode tornar-se agressivo, depressivo, doente e acaba então expressando a partir da sua linguagem, da sua fala, um estado de adoecimento que pode também ser confundido com arrogância, virulência ou falta de humildade. A gente precisa estar atento a esses detalhes. Por quê? Porque um líder cansado, ele é um líder vulnerável. Lembre-se daquela passagem bíblica em que a mulher de um homem disse: vejo que aquele homem que passa todos os dias aqui é um santo homem de Deus. Vamos preparar para ele uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Por quê? Porque homens cansados negociam valores. Os homens cansados partem em busca de alívio e às vezes imediato. É nisso que existem os problemas
relacionados à sexualidade, relacionados à corrupção, ao desvio de verbas e aos problemas ligados à administração e à tesouraria. Por quê? Homens cansados. Que a igreja também cuide dos seus líderes, né? Surpreenda-os. Não há nada de errado em você pegar um voucher ou um valor, você que pode pagar um dia de qualidade no hotel para que o seu pastor, o seu líder, vá com a família descansar e não ligue para ele naquele dia, né? Isso são também coisas simples e básicas que podem ser feitas. Agora, há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerar-se um ser superior. Do contrário, o líder é, por natureza, um servo de todos. Eu li um livro uma vez que me marcou profundamente e eu tentei praticá-lo, né? Líderes se servem por último. Eu me lembro que eu fui para um almoço e é muito comum em congressos, coloca-se o pastor, a esposa do pregador para encabeçar a fileira dos que vão almoçar primeiro. E eu pedi para que eu ficasse para depois. Tentei experimentar aquilo. Porque, de fato, o líder é alguém que está sempre preocupado em que todos estejam alimentados. Depois ele se alimenta, né? Aí fica a recomendação de Paulo, né? Cuida de todos, mas cuida também de ti mesmo. O que não é liderança, né? Liderar não é agir com arrogância, nós já trabalhamos aqui. Não é agir com arrogância, né? Não é dar ordens, liderar não é transferir responsabilidades, né? Agora, no tópico 2, a gente trabalhou sobre partes do trabalho de um líder, né? Que é descobrir novos talentos, é guiar e é abençoar. E no tópico 1, o que é liderança, né? Liderança é serviço e influência. A verdade é que os nossos liderados, eles aprendem muito mais sobre Deus a partir daquilo que praticamos do que daquilo que ensinamos. A nossa fala deve ser seguida da nossa prática, ou seja, tem que haver uma coerência entre a nossa teologia e a nossa praxis, né? Tem que haver ortodoxia, a gente tem que ensinar corretamente, esse é um papel do líder, né? Ensinar o rebanho. Tem que haver a ortopatia, que é o sentir correto. Então, esse sentir correto, o líder tem que perceber-se como que de fato o que ele é e o que foi chamado para ser, um servo, um diácono a serviço da vida da igreja e do crescimento dos outros e, acima de tudo, ortopraxia, porque isso automaticamente levará ele a atitudes e práticas que refletem uma liderança sadia. Agora, a função do líder, ela é servir aos seus liderados, trabalhar não segundo os seus próprios interesses e buscar agradar ao Senhor Jesus por meio de sua fidelidade. Liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Nós poderíamos resumir essa aula, esse tópico em especial, sobre o que não é liderança, distinguindo o que é liderança secular do que é liderança cristã. Vamos lá. Podemos definir, e isso reflete muito daquilo que a nossa cultura antropocêntrica, pós-moderna, líquida, na expressão do Zygmunt Bauman, né, vai descrever, seria o seguinte: o verdadeiro líder, ele pergunta, o que é que eu ganho ao fazer isso? Esse é o líder que não entende o que é liderar. Ele pergunta para si mesmo, o que é que eu ganho ao fazer isso, ao servir essas pessoas? Enquanto que o legítimo e verdadeiro líder, ele se perguntará, como eu posso ajudar essas pessoas a crescer? Então eu vou voltar ao texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Portanto, você não pode forçar a aceitação como líder. O líder não é aquele que se autoproclama líder,
mas aquele que é reconhecido como tal, que os homens vos considerem como ministros de Deus. Eu me lembro que em uma das congregações que eu assumi aqui no campo de Camboriú, congregação do bairro São Francisco, né? Eu me lembro que na cerimônia de posse, na minha fala inaugural, eu disse: irmãos, eu estou tomando posse dessa igreja porque é uma investidura da diretoria da nossa igreja do campo de Camboriú. Isso ainda não me torna pastor. Eu fui empossado pastor. Agora eu pretendo tornar-me vosso pastor. Isso só será possível, isso só acontecerá na nossa caminhada. Foi em almoçar com as minhas ovelhas, caminhar com elas, orar com elas, dividir as suas aflições, fazer funerais, fazer batismos, apresentar crianças. Isso gerou a minha presença como um líder que, quando pedia alguma coisa, era prontamente atendido, porque havia uma vida de serviço que precedia as falas que poderiam ser caracterizadas como ordenanças. Ele diz também: não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. E ele termina mas com ânimo pronto. Ou seja, a qualquer hora que você for solicitado, você tem ânimo para servir. E eu quero terminar lendo a nossa conclusão. E a nossa conclusão dessa lição, ela vai, portanto, descrever o seguinte: ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo comum, buscando o seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nessa lição que o líder não é superior a ninguém e nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ela está sujeita às falhas. Jesus foi e é o líder perfeito. O maior exemplo, portanto, que fica aqui é que Jesus nunca desistiu dos seus discípulos difíceis e trabalhosos. Como verdadeiro líder, não desiste das suas ovelhas problemáticas, porque vê nelas um potencial a ser trabalhado, e ele entende que o serviço, o ânimo, a prontidão, o cuidado gerará para o futuro da própria igreja um novo líder quando ele não mais estiver em atuação. Que Deus abençoe a todos. Atenciosamente, pastor Lucia Freitas, Camboriú, Santa Catarina.